Seguimos para a parte 3 do vídeo. Como eu disse, as crianças elas precisam tanto do pai quanto da mãe de uma estrutura formada cerebral para poder crescer e desenvolver-se de forma saudável. Emocionalmente, eu digo, né? Só que a minha mãe se ausentava muito por conta dessa situação. E também eu acordava, eu tinha muito susto, né? Tanto que eu cresci por muito tempo com muito medo de hospital, de doença, pessoas vomitando, passando mal, porque eu cresci vendo isso. Quando não era minha mãe, a minha avó lá, né, com todas aquelas crises dela, infelizmente, que ela tinha, era minha mãe, tinha forte enxaqueca, vomitava muito, passava às vezes 3 dias na cama. Eu era uma criança, tava crescendo, 5, 6 anos, talvez 7, por aí. Não sei exatamente a quantidade de anos, né? Mas eu cresci no meio disso, eu ficava assim, cadê minha mãe? Por que minha mãe não brinca comigo como com as outras crianças? Por que minha mãe não ensina coisas que as mães das crianças ensinam? Eu, além de estranha na escola, tipo assim, apesar de muito inteligente, de muito inocente, bobinha na escola, não tinha maldade com nada, não via maldade em nada, não entendia muita piadinha, essas coisas que autista não entende mesmo, era bem isolada, não tinha muitas amizades, tinha 2 ou 3 que, aliás, debochavam de mim depois, me pediam ajuda, sempre fui boa com a escrita, né, então me pediam ajuda de textos e coisas, enfim, eu ajudava, né, de bom coração, mas enfim. Sofri muito bullying lá na escola e como a minha mãe ela não tinha muito tempo assim Primeiro que a gente sempre foi uma família muito humilde, então a gente não tinha condições de estar comprando roupas assim novinhas e tudo mais. Então eu não era como as meninas da minha época que usavam aquelas roupinhas bonitas, roupinhas de marca ou da época. A maioria das minhas roupas, 95% eram usadas, ganhadas das minhas primas, algumas maiores do que eu, né, as roupas, né, no corpo. E talvez se eu não fosse autista, eu acredito que eu teria aprendido melhor algumas coisas sobre cuidados, né, pessoais, assim. E como eu não tinha muita noção e a minha mãe não tinha tanto tempo, não entendam que ela não queria. Ela até me cobrava bastante sobre a questão de escovar os dentes, tomar banho, tudo isso. Mas ela me olhava assim, sabe? Ela não era aquela mãe que podia ter um tempo de sentar e explicar, filha, tal idade a gente tem que. A gente usa tal coisa, tal coisa. Eu não gostava muito, nunca gostei muito de maquiagem na época. Não me atraía brinco, não me atraía maquiagem, essas coisas. A minha mãe tava sempre querendo dizer, bota um brinquinho, passa um batom, essas coisas assim, ela dizia bastante. Mas eu não gostava muito. Talvez por causa da questão sensorial da pele, né? Um brinco assim grudando, a maquiagem, batom que incomodava na boca, não sei. Pra vocês verem, minha sobrancelha, ela é enorme, ó. Até tenho que fazer novamente, mas enfim. Ela chegava até aqui assim, sempre cresceu muito rápido. Eu era chamada de taturana na escola. Criei um bullying enorme. Também era chamada de Nicolau, de apelido, e debochavam muito. E como eu era quietinha e eu não sabia de coisas assim, por exemplo, maldosas assim, e as adolescentes, os meninos da época eram malandrinhos, escreviam meu nome em papéis, eles jogavam entre eles e riam, falavam alto e diziam assim, fulano vai ficar com a Nicole, não achei minha boca no lixo, coisas desse gênero. Muitas vezes minha mãe foi na escola, porque eu chegava chorando, sempre muito sentimental, não queria mais ir pra escola nem nada, minha mãe conversava na escola, não adiantava de nada, como sempre. As professoras tentavam me defender, me trocavam de lugar, me colocavam pra frente, eu me destacava em notas, eu tinha facilidade, né, em muita coisa. Mas eu não era benquista, né, nem pelos meus colegas, enfim. As minhas roupas não eram as melhores, eu não tinha muita noção, às vezes
Por exemplo, a época que os meus seios começaram a crescer, não é muita novidade que meus seios são muito grandes, mas começaram a crescer bastante. E eu não tinha noção que tinha que colocar um sutiã, digamos assim. Não tinha noção nenhuma, era bobinha. E fui aprender na escola, onde davam risada e diziam: você tem que vir de sutiã, olha a idade que você tem que colocar. E assim, a minha mãe não tinha tempo, não era culpa dela que ela não tinha falado pra mim em algum momento. Ou talvez tivesse falado e eu não me toquei porque eu não entendia muita coisa. E cara, eu cresci meio que pulando fases e sendo mais adulta, mais independente do que criança. Eu brinquei até a fase que deu, mas eu cresci no meio de adultos. Brinquei muito pouco com meninas da rua que eu tinha, amiguinhas da rua. Mas como eu era essa estranha autista, eu gostava de ficar com uma pessoa e não me misturar em multidões. Às vezes elas se entendiam, se desentendiam comigo, falavam alguma coisa que eu não entendia, se juntavam com outros da escola para debochar de mim. Eu cansava muito desde pequena, sempre tive muitas dores no corpo, não sabia o que era. Eu ajudava até em casa em algumas coisas, mas eu era muito tratada como vitimista, como ai, aquela menina tá sempre cansada, preguiçosa, não faz nada pra ajudar, que feio. Sempre cresci com muitas pessoas vindo aqui em casa, não tinha porta, digamos, no meu quarto, e como o quarto era conjunto com a minha avó, entrava a prima, entrava a tia, eu fui criada por todo mundo praticamente. Todo mundo dizia e desdizia como tinha que ser minha vida ou não, e eu fui me moldando, porque a menina autista, ela não é que nem um menino autista que transparece muito ser autista. A menina autista, ela se molda muito pelo que ela vê, pelo exemplo das pessoas com quem ela convive, ela imita muito o comportamento. Então eu entendia que a maneira de ser correta era aquela. Cresci na igreja, assim, tive princípios cristãos e eu agradeço por isso, porque o bem que eu aprendi a fazer, muita coisa importante eu aprendi na igreja. Muitos valores, assim, sabe, que eu trago pra vida e que hoje me ajudam a me diferenciar de algumas coisas, de algumas maldades que eu vejo e eu não consigo entender, sabe? Eu não gostaria que acontecesse no mundo, né?